E hoje, o nosso convidado do bate-papo aqui, nada mais, nada menos do que ele, Leda Júnior, um cara que conhece muito sobre trânsito. Eu, como falso agente, né, não poderia deixar escapar essa oportunidade de chamar essa figuraça, gente boa. Se tornou um dos grandes amigos, né, por conta dos vídeos virais e tal, e acabou comprando a briga também, acabou fazendo alguns vídeos aí com a gente. Se apresente, Leda, por favor, é com você. Oi, Rafael, boa noite, você também. Nós estamos aqui para esse bate-papo, né? Como ele falou, me apresento, eu sou agente de trânsito, né? Estive como vice-presidente durante 3 anos e 4 meses, trabalhando aí à frente da gestão trânsito no MMU. E pra gente é sempre um prazer poder falar daquilo que a gente mais gosta, que é falar de trânsito, que é algo que envolve a vida de todo mundo. Eu sempre falo que saúde pública nem todo mundo usa, e educação pública nem todo mundo usa, mas a mobilidade urbana todo mundo é refém. Todo mundo usa. E eu, Leda, como um bom condutor, eu me considero um bom condutor. Semana passada eu fui para uma feira em Santa Catarina e eu me senti um péssimo condutor. Te confesso que eu me considerei um péssimo condutor por alguns hábitos nossos de Manauara, né? Mas eu separei aqui umas perguntas que eu não sei se a gente vai sair amigo mais daqui, entendeu? Se prepare. Leda, assim, vamos lá, falar de trânsito de Manaus falar... surgiu um burburinho aí falando que Manaus tem o pior trânsito do Brasil. Cara, se me desse uma caneta para assinar embaixo, eu assinava, porque eu considero o trânsito de Manaus cabuloso, entendeu? Então, assim, o trânsito de Manaus, ele não é o pior do Brasil, né? Inclusive, domingo eu postei nas minhas redes sociais, né? Que o pior trânsito no país, em 4º lugar está São Paulo, depois vem Minas Gerais, depois vem Florianópolis e em primeiro lugar Recife. Eu fui em Recife em 2019, o trânsito lá é assim, pesado. 3 horas da tarde já. Eu fui em Belém também, o trânsito é bem pesado. Então assim, Manaus, apesar de as pessoas falarem aqui do trânsito em si, do congestionamento, não é o pior. E eu posso garantir para qualquer pessoa, qualquer um que quiser fazer uma aposta comigo, que você não sai da Zona Norte para a Zona Sul ou da Leste para Oeste, você não passa mais de 1 hora no trânsito. Ei. Não passa, a não ser que tenha ocorrido algo fora do normal. Aí, ok. Mas se for no trânsito normal, natural de Manaus, a pessoa não passa mais de 1 hora. Olha, eu só não dirigi em Belém, mas em Recife eu dirigi, eu achei bem mais tranquilo, né? Não sei agora, tu foi mais recente que eu, mas em todos os lugares que eu dirigi, não se compara a Manaus. Eu não sei se é o povo que é um pouco mais caloroso e tal, e acaba infligindo um pouco mais, mas, assim, eu ainda fico com Manaus em primeiro lugar, Leda. Não, assim, o que nós percebemos é que não é o trânsito que é ruim. O que nós temos percebido constantemente é que o condutor tem sido cada vez mais um pior condutor. Isso se dá, e principalmente depois da pandemia, nós observamos isso, que depois da pandemia o condutor ele ficou mais ansioso, mais estressado, ele já não quer mais ter que percorrer o caminho que ele tem que percorrer, daí o motociclista, por ver a facilidade, passa por cima do canteiro, o veículo, se tiver um espaço, uma oportunidade, ele passa por cima do canteiro. Isso daí acaba trazendo sinistros que muitas vezes com vítimas fatais, e é por isso que nós temos combatido tanto esses infratores, essas pessoas que não têm consciência que podem colocar a sua vida e de outras pessoas também em risco. Tu acha que o clima colabora um pouco com esse clima, com esse trânsito um pouco mais pesado? Tu acha que o clima quente, ele contribui para essa, como é que eu posso dizer, para essa falta de ordem, falta de ordem? Não, com certeza, quando a gente está num clima mais, como nós estamos num clima mais quente,
fatalmente nós ficamos mais irritados, o corpo reage de forma diferente. Então, assim, a gente entende que há sim, claro, com certeza, uma influência, a né? influência do clima, mas a quantidade de pessoas que não respeitam mesmo a lei, pessoas sem habilitação, sem CNH, pessoas que não respeitam tanto na moto, quanto no carro, quanto em caminhões, que eu já vi assim, absurdos nas redes sociais, a gente vê aí a quantidade de pessoas, de caminhões passando por cima de canteiro central para o cara não fazer o retorno. Isso daí é um absurdo. Por mim, se tivesse que aplicar alguma coisa, era a cassação da CNH e, sem amigos, dúvida, tem alguns que a gente... Porque tem que ser ou é de forma pesada, ou então a pessoa acaba não aprendendo. Mas a gente tem um problema seríssimo no nosso país, no país todo, tá? Porque só é pra gente cumprir a lei se for para cumprir com os outros. Se for para cumprir com a gente, não pode. Não, porque tá roubando, porque tá tirando meu dinheiro, porque tá fábrica de multa. E não é isso. Se não houver a infração, não vai ter a notificação. Não vai ter a lavratura do auto. E aí eu vejo assim, histórias das mais variadas possíveis. Eu estava no hospital e minha moto foi autuada. E a gente quer deixar bem claro aqui para os condutores que o fato de você estar no hospital não significa que o seu veículo está no hospital. Aí se houver comprovação de que o veículo estava parado, aí ok, pode entrar, é um direito de recorrer, mas dificilmente o agente de trânsito erra uma placa. Dificilmente. Porque assim, a gente acabou ao longo dos anos desenvolvendo a habilidade de olhar, ter a memória fotográfica e olha e já vai colocando. Tu tocou num ponto bem curioso. Eu acho que é uma pergunta que você aí de casa também tem curiosidade. Leda, vocês têm meta para bater em questão de multa? Nós temos uma meta, é a redução de sinistros na cidade. Então, assim, se a nossa meta é sinistro zero até 2030, se nós tivermos que fiscalizar e a fiscalização ela for em massa, isso causar incômodo na população, nós vamos fazer. A nossa meta é reduzir a quantidade de sinistros e trazer mais segurança. Essa é a meta, mas não a quantidade de lavratura de auto. Então, assim, isso daí pra gente é indiferente, porque se quem faz uma recebe o mesmo salário de quem faz 1000. Então, entendi. A gente não tem problema nenhum. Então, vocês não ganham porcentagem por aplicar multa. A única coisa que a gente ganha por aplicar multa é inimigos, né? Porque quanto mais a gente multa, mais o povo fica inimigo nosso. Então, se você também tinha essa curiosidade, eu tinha, confesso a você, que eu tinha essa curiosidade de saber se vocês tinham alguma porcentagem. Rapaz, aqui, deixa eu bater minha meta, falta 5 multas aqui para eu ganhar um pouco a mais. Não existe. Então, essa possibilidade não existe. Não, o próprio CTB, ele veta nessa possibilidade de a pessoa ser remunerada pela quantidade de infrações. Porque senão, imagina só comecei... aí sim, eu concordo que ia ser uma fábrica de multa, né? Sim. Porque se a pessoa recebe produtividade pelas multas, então ela vai só produzir para poder bater a meta dela. Mas o Código de Trânsito ele proíbe esse tipo de atitude para que não haja o corrompimento do agente. Beleza. Agora vamos para uma pergunta meio polêmica. O viaduto lá da Bola do Produtor ajudou ou piorou? Então, assim como outros complexos viários que nós temos na cidade, e aí é bom deixar bem claro que é um complexo viário, ele não é só uma alça. Aquilo ali era apenas uma das alças que foi liberada. E, obviamente, todo e qualquer lugar que é feita uma estrada... Porque como é que funciona na cabeça do condutor? Eu até expliquei algumas vezes já. Quando o órgão público ele abre uma estrada nova, ele está falando para as pessoas, venham para essa estrada, venham para esse lugar. Para desafogar lá, venham para cá. Daí o que acontece? A população começa a migrar para esse lugar. Se é mais viável, elas vão para esse lugar. Então, o que aconteceu ali no complexo viário Rei Pelé, é que uma das alças ficou pronta. Então, para a pessoa não ter que fazer o retorno lá no Fuxico, aí vai lá no Jorge Teixeira e retorna, o que ela fazem? Aqueles carros todos que iam para a direita ali, começaram a subir o viaduto. Aí muitas pessoas questionaram, e aí sim, vale ressaltar que, obviamente, a população desconhece como é que funciona o manual de fiscalização, o manual de sinalização de trânsito.
Existe toda uma norma a qual nós seguimos a norma do manual. Então ele diz que para trechos onde há a gente chama de cruzamento em X ali, que o veículo vai sair de um lado para cruzar e passar pelo outro, diz que a redução tem que ser antes da saída. Porque imagina só, a gente está ali com um viaduto, com um complexo viário ali que vai sair. Alça de quem vem da Altasmirim, sentido a Camapuã. De quem vem da Itaúba, Camapuã. De quem vem da Altasmirim, Cidade de Deus, sentido Camapuã. Imagina que nós vamos ter aproximadamente 4, 5, 6 faixas. Fluxos, né? 4 faixas de cada lado. Imagina só que saindo da alça superior, tenha 2 faixas saindo. E aí por exemplo, vem um ônibus aqui da Itaúba, que não é nem a última faixa da direita, a do meio. E lá são 2 faixas. Imagina que vem 2 daqui, daí vem um carro aqui e vem um ônibus aqui. Para esse ônibus conseguir entrar no terminal, ele vai ter que cruzar por 3 faixas. Aí vai causar uma retenção muito maior. É por isso que a retenção ela é feita antes da saída do viaduto. Entendi. Se você puder perceber, ou se o internauta, o cidadão da cidade de Manaus puder perceber, no complexo Gilberto Mestrinho, ali na Bola do Coroado, tem a mesma coisa, acontece a mesma coisa. Como? Quem vem em sentido Rodrigo Otávio, tá aí do distrito, aí passa por baixo, mergulha, passa por baixo, e ele vai sair na Efigênio Salles. Se a pessoa perceber, lá tem uma sinalização com estações que ela reduz de 2 faixas para uma. Né? Por que ninguém falou mal daquilo naquela época? Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo num momento político onde só se apontam as coisas que acham que é errado. Não procuram saber, não procuram conhecer para poder depois falar. Então, assim, houve uma enxurrada de críticas, mas é mais do que natural. Em qualquer lugar, se você for em outros viadutos no país, ou em outras passagens de níveis, em outros complexos viários, em alças superiores, você vai ver que existe também isso daí. Então, só para deixar bem claro, aquilo ali foi uma medida que a engenharia tomou. Ali consegue passar 2 carros. É estudado, né? Não é à toa, né? Colocado assim na marra, né? Ali passa 2 carros normalmente. Mas houve essa necessidade de fazer a redução de 2 para 1 faixa, para poder, na hora da saída do cruzamento, aquele X reduzir o conflito. Perfeito. Outra pergunta bem polêmica. Tu sabe que eu sou do esporte, né? Certo. Para quem só me conhece na internet aí, acha que eu só faço vídeo do Falso Agente. Mas, gente, eu sou, até fevereiro de Manaus, até fevereiro desse ano, eu era presidente da Federação Amazonense de Remo. E sou instrutor de remo, né? Então, eu adorava, Leda, ir pro meu treino. Eu moro no São Jorge, eu adorava pegar minha bike e ia lá pra federação dar o meu treino, dar aula e tal. Só que com o passar do tempo, as pessoas começaram a migrar muito, muitas casas começaram a cidade começou a crescer ali para aquela área, né? Então o trânsito ficou muito carregado. E eu confesso a você uma coisa que eu tenho medo hoje. Eu amo moto, eu amo bike, mas eu sou medroso de andar em Manaus de bike. Eu creio que se nós tivéssemos ciclovias, porque Manaus não tem nenhuma ciclovia, né? Tem ciclovia? Tem agora na Ponta Negra, tem a compartilhada no Boulevard, né? Que tá da Ponta Negra lá dentro. Da Ponta Negra, do Boulevard, né? Que ele é em cima da calçada também, que é compartilhado. É a pintura ali, né? Que fizeram, né? Não, mas ali é uma ciclovia. Considerado uma ciclovia, né? Na época eu critiquei o pessoal falando que era só uma pintura. Aí nós temos na Avenida das Torres também, né? Que começa lá... próximo ao Açaí, né, naquele posto, e vai até chega até acho, um pouquinho depois do Boas Novas ali. Então nós temos algumas ciclovias ali, mas as ciclovias, elas a maioria delas é mais para passeio, para esporte, ela não é para alguns usam, obviamente, né, a gente vê que tem trabalhadores que usam aquela área ali. No intervalo aqui, eu tava tendo uma discussão com o Leda, né? Eu falei para ele, cara, o problema de Manaus não é o clima. O problema de Manaus é incentivos. Se as empresas tivessem um incentivo
de alguma das esferas, estadual, municipal, para que tivesse uma redução do imposto, alguma coisa, para criar vestiário, incentivando os seus colaboradores a virem de bike, ou caminhando, ou correndo, né? Ou pedalando. E eu creio que o número de adeptos para essas modalidades iam aumentar. Só que o Leda falou, não, aqui o problema é clima. Vai ficar essa pergunta no ar para você. Você acha que o problema de Manaus pode ser o clima amazônico, que deixa as pessoas um pouco mais receosas em fazer esse tipo de atividade, ou segurança? As pessoas se sentem inseguras em andar, pegar sua bike, pedalar e ir para o trabalho. Vou fazer uma enquete aqui. Posso fazer, Leda? Pode, claro. Se você acha, se você tivesse uma ciclovia bem segura, você iria de bike, ou caminhando, ou correndo para o seu trabalho? Vai ficar essa pergunta para você, e essa vai ser a minha discussão aqui com o Leda, hein? Leda, a bola é contigo agora. Então, o que nós percebemos é que falta muito na estrutura urbana esse tipo de ciclovia para que as pessoas possam se locomover com a bicicleta. Isso é uma verdade grande. O Manaus tem poucas opções isso daí. Na gestão do prefeito Davi Almeida foi refeita da área da Ponta Negra, né? Em um TAC com o Ministério Público, houve a necessidade de ser refeita. E aí, quando fizeram o complexo viário ali na Avenida das Torres com o Barão do Rio Branco, já fizeram uma. Nós já temos do Boulevard e nós temos algumas ciclorotas e ciclofaixas na cidade. Mas eu também acredito que poderia ser mais. Eu particularmente, isso daí é um choque lá dentro do IMMU, com a equipe da engenharia, porque nós temos pessoas com mestrado em trânsito, que estudam isso há muito tempo, e assim, afirmam que se houver, vai ter público. Por todas as pessoas que eu tenho conversado na rua, nas redes sociais, com amigos, eu pergunto assim, se tivesse uma ciclovia segura para você abandonaria a sua bicicleta, o seu carro, para sair da Cidade Nova, para ir até o Distrito Industrial de bicicleta, para sair da Cidade Nova, ou ir para o centro, do Tarumã para ir para o centro, você ia de bike? A maioria deles tem me respondido que não. Outros nem respondem, né? Mas assim, óbvio que a gente quer que a mobilidade ela seja autossustentável. Sim. Que é muito melhor não somente para o meio ambiente, como também para o trânsito no geral. E para a saúde das pessoas. Exatamente. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Mas que falta estrutura, falta. É por isso que nós queremos trabalhar num plano de mobilidade, que inclusive, se me falha a memória, o plano de mobilidade vence ano que vem, se eu não me engano. Entendi. E poucas das ações que foram colocadas há 10 anos atrás foram realizadas para essa área. Então, assim, a gente quer brigar, a gente quer lutar para que isso seja implantado de verdade. Nós temos falado de segurança no trânsito, e a bicicleta, para poder o usuário largar o carro dele para a bicicleta, ele precisa ter segurança. A gente tem falado sobre passarelas que melhoram muito a questão da fluidez, da segurança para o pedestre, porque mesmo o pedestre debaixo do semáforo, vermelho para o carro, ele corre um risco. Mas na passarela o risco de ser atropelado é zero. A não ser que passe... Ele só vai ser assaltado lá em cima, mas tudo bem. A não ser que passe um caminhão que nem aquele que passou no Torquato. Aí o caboclo vai ser atropelado lá em cima. Daí é complicado também, né? Mas a gente entende que é preciso criar políticas públicas para que nós tenhamos acessibilidade para aquelas pessoas que precisam, da mobilidade sustentável. A infraestrutura ela precisa ser voltada para que as pessoas consigam sair do seu veículo e ir para um veículo que seja sustentável, que no caso é a bicicleta. Então, precisa trabalhar nesses aspectos aí. Leda, e pouco se fala nesse viés, né? Pouco se fala, eu vejo muita gente falando sobre segurança, sobre saúde,
mas sobre mobilidade, sobre esse câncer que cada vez enraiza na nossa cidade. Ninguém fala, né? É porque a gente não tem uma pessoa que entenda de mobilidade. A gente não tem um representante nosso na Câmara que entenda verdadeiramente de mobilidade urbana. Lá a gente tem policial, tem advogado, tem médico, tem dentista, tem professor, tem diversas categorias, mas não tem alguém que entenda de mobilidade urbana. E aí podem falar assim, podem criticar, podem falar muitas coisas, mas a verdade é que o conhecimento técnico, quem tem somos nós. E quando a gente fala, nós falamos daquilo que nós temos propriedade para falar. Então, é por isso vivência, né? Exatamente. Eu trabalho há 18 anos na mobilidade urbana. A gente sabe o que é possível fazer e o que não é possível fazer. E eu vou deixar bem claro para todas as pessoas aqui. Tem coisas que a engenharia de trânsito indica a direção, mas a tomada de decisão é do gestor da pasta, é do gestor municipal, é das finanças, de como vão as finanças do município, para que sejam feitas essas alterações, essas modificações nas ruas, nas vias da cidade, para que possam trazer mais mobilidade. Só que muitas vezes a gente dá a direção, mas não tem o valor suficiente para fazer aquilo que é o ideal. Então a gente acaba indo para aquilo que é possível. Aquilo que é possível. E geralmente, no final, a culpa é do órgão de trânsito. Só que não é o órgão de trânsito que dá a diretriz. Ele fala assim, ó, esse daqui é o ideal. Ah, não tem dinheiro para fazer. Tá bom, então faz um negócio aí que é que nem na nossa casa. Eu tenho um faz sonho. O que dá. Eu tenho um sonho na minha casa, amigo. Eu tenho o sonho de colocar um portão elétrico. Eu tenho o sonho de botar a casa toda automática, mas não dá, pô. Não dá, o máximo que dá é aquela Alexazinha aqui. Aquela Ecodot ali de R$200, o cara vai lá e compra. Então, assim, eu tenho 2 Alexos lá em casa. Um já lava a louça e o outro já enche garrafa. Então, assim, a gente faz aquilo que é possível. Só que são soluções que muitas vezes são paliativas para 5, 6, 10 anos no máximo. Quer ver uma coisa? O complexo viário Gilberto Mestre lá no Coroado. Quando ele foi feito, em 2006, que já vai fazer 20 anos, ele conseguia suportar o trânsito de Manaus. Por quê? Porque o trânsito ia para uma direção. Qual era a direção que ele ia? Para o distrito e ele voltava do distrito. Hoje não, a Zona Leste cresceu muito. A Zona Norte, depois da criação da Avenida das Torres, cresceu muito o trânsito de quem vem, por exemplo, do Tarumã, pega a Avenida das Torres direto para poder chegar ao centro. Cresceu muito. Então, assim, é preciso mudar. Sim. Mas como é que a gente muda? Se a gente não está acostumado a... Quando quebra um carro na Avenida das Torres, o trânsito para geral. Como é que a gente vai passar por essas mudanças? Está aí a dificuldade que a prefeitura tem encontrado ali na área da bola do produtor. Por quê? Porque tem que fazer desvios que tem que se adequar para poder o negócio funcionar. Mas aí a população... São transtornos que são temporários, mas quando vier o benefício vai ser por muito tempo. E não existe um benefício que ele seja para sempre. Não existe. Fez a obra, ela vai mudar, a cidade vai caminhar numa direção que, óbvio, quem dá essa direção é o poder público. Então, quando o poder público dá essa direção, aí ele tem que estar preparado para dar soluções para aquilo que ele está propondo para a cidade. Uma coisa que eu observei quando eu comecei a fazer os vídeos do Falso Agente, que era o seguinte: a população, ela me adotou, né? Gosta dos vídeos e tal. Só que o agente de trânsito, a população não adota, né? Ela tem meio que um avesso contra os agentes de trânsito. Mas muito porque, até mesmo eu, sem conhecer, depois que eu fui conhecendo você, fui conhecendo outras pessoas, fui adentrando um pouco mais na instituição e fui conhecendo o trabalho de vocês. E era uma das coisas que eu falava pro Leda, vocês precisam mostrar, cara, esse trabalho fantástico que vocês fazem aqui, né? Uma das coisas que eu falei para ele, eu tinha uma ideia de fazer um gibi do agentezinho, né? E aí ele falou para mim que eles já fazem esses trabalhos, não de gibi, né? Mas eles já fazem esses trabalhos
com as crianças, que eu não sabia, entendeu? Então, cara, depois que a gente começa a conhecer um pouco mais o trabalho do agente de trânsito, eu já fiz vários vídeos mesmo falando sobre a importância do agente de trânsito. O último vídeo que nós fizemos, viral aí, mostrou muito bem. Quando eu te botei lá sem farda e depois te botei com farda. Então as pessoas respeitam. E acaba que a gente não conhece um pouco mais do agente de trânsito. A gente só tem ideia do cara ali, ó, de cabeça baixa, botando o quente no dedo, né? Mas a gente precisa conhecer um pouco mais das responsabilidades do agente de trânsito, do trabalho importante que eles fazem, do trabalho até na base, né? Que é nas nossas crianças, né? Exatamente. Eu nunca vou deixar de falar de um agente de trânsito chamado Arne O'Neill. É um senhorzinho de cabeça branca, que é professor também. E ele, para mim, é um exemplo como agente de trânsito. Porque esse cara, ele levanta muito cedo para ele entrar no turno, que é no primeiro turno, que é de 6 horas. E ele vai sozinho, ele pega dentro das vezes do carro dele, ele coloca os cones, aí ele vai lá para Maripiranga, ali ali perto do Detran. Ele organiza os cones para poder ordenar aquilo ali. Ele coloca do outro lado, ordena o trânsito lá e ele fica lá de 6 da manhã até 9h30, 10 horas apitando, puxando. O pessoal me fala muito bem disso, cara. É um cara trabalhador, pô. É um cara que a gente tem que tirar o chapéu, porque ele tem... Já não é mais tão... Não tem mais tanto vigor físico, pô. Não é novinho, Não é novinho, pô. Ele é professor e é agente de trânsito. E ele, assim, trabalha com uma vontade, como se fosse... Um amor, né? Acabou de entrar no concurso. Esse cara tem um prazer de servir as pessoas. Só que não existe só o Arne. Existem outros agentes que têm essa mesma vontade. Eu era um que, às vezes, era rechaçado até mesmo pelos próprios colegas de trabalho. Por quê? Porque eu gostava de chegar... saco. Exatamente. Gostava de chegar muito cedo no trabalho. Com o tempo, a gente acabou perdendo essa paixão, né, de chegar cedo. Chegava cedo no trabalho, quando estava na construção ali do Miguel Arraes, do viaduto. Ficava uma fila muito grande na Lacer Vargas. Uma fila muito grande na Maripiranga. E uma fila muito grande para Efigênio Salles. Porque nessa época ainda se cruzavam ali, né? Então tinha o semáforo, eu chegava às vezes, meu horário era meio-dia, e eu chegava às vezes 11h30, 11h40 para eu colocar a botoeira lá, para eu ficar acordando, para poder esvaziar, para não ter que ficar até 2, 3 horas da tarde puxando o carro e o pessoal às vezes chegando atrasado, o semáforo ocioso sem ninguém passar. Eu não gostava disso. Então assim, existem muitos bons trabalhadores que se dedicam, que querem salvar a vida, como por exemplo a Gilsânia, uma moça lá da área central, que teve que se meter na frente de um carro para poder salvar um cadeirante, em uma das corridas o carro quase atropela o cadeirante, ela se meteu na frente, puxou o cadeirante, um ato de bravura. Então tem muito agente de trânsito que faz o serviço e faz por amor, porque entende que ele está ali numa função de salvar vidas. Claro, obviamente, que o nosso trabalho não é só salvar vidas através de um apito. A gente salva a vida também quando a gente autua, porque quando a pessoa é notificada... Mexe no bolso dele. Exatamente, ele começa a entender que o que ele fez foi errado. Se a pessoa entender que a gente não está fazendo aquilo para puni-la, mas para educá-la, aí a visão começa a mudar. Só que nós temos que fazer essa virada de chave lá na nossa casa. Eu não tenho que esperar a gente ser benevolente comigo, assim, pô, esse cara é legal, agora eu não vou mais cometer infração. Não vai acontecer. E só existe multa se tem infração. Exatamente. Não existe multa à toa. E inclusive, se o agente de trânsito ele não lavrar o auto, ele está cometendo um crime que é chamado de prevaricação. Então não pode deixar passar. Obviamente, eu muitas vezes, por exemplo, senhor, por gentileza, coloca seu cinto aí. Eu adverti a pessoa. Muitas vezes eu falo assim, senhor, não pode estacionar aí não, chefe, dá uma segurada lá. Então assim, a gente tem muita coisa que a gente precisa que a população compreenda, e as pessoas até falam para mim, Rafael, pô, você tem que mostrar mais o lado do agente de trânsito humano,
como naquele dia que a gente foi empurrar, estava filmando alguma coisa, fomos empurrar o carro lá que tinha ficado em pânico. Quantos e quantos agentes de trânsito, para ter uma ideia, agentes de trânsito já empurraram até onde, meu amigo? Até onde para sair da rotatória do Coroado, para quê? Para poder trazer um trânsito mais fluido, para poder deixar as coisas fluindo. Então, assim, por trás da farda existe um pai de família, uma mãe de família, um ser humano que se importa com a vida de outras pessoas. A gente queria que a população entendesse. Sabe por que eles gostam de ti, te abraçam e não nos abraçam? Porque você nunca mexeu no bolso deles. Porque o dia que você tivesse um poder de uma clientela, eu vejo os comentários às vezes que até machucam, né? Sim. Ah, porque o Rafael trabalha mais do que qualquer um. Como isso? Então, assim, e eu entendo a população. Eu não julgo, mas a gente tem que compreender que o agente de trânsito é dever do agente de trânsito. É fiscalizar e controlar o trânsito na cidade de Manaus. E a gente, para encerrar esse ponto, a gente vê também que até na época da pandemia, os agentes de trânsito, eles estavam na rua, né? Organizando ali, orientando, né? Mesmo estando tudo parado, mas os agentes estavam na rua, né? Exatamente. E não só organizando, por exemplo, fila de vacina, fila dos veículos. Por exemplo, teve uma vacinação na bola da Suframa, que nós tivemos que montar um caracol para os carros, para poder eles estacionarem lá dentro. Ali no Sambódromo mesmo teve. No Sambódromo, as sanitizações nas entradas da cidade, os agentes de trânsito estavam presentes, colocando a sua vida em risco. Muitos deles, no meio da Covid, pegaram Covid, muitos continuaram trabalhando. Eu fui um que meu pai faleceu na Covid. Eu tive os 3 dias de luto do meu pai, depois eu voltei a trabalhar novamente. Então, assim, os agentes de trânsito cuidaram das pessoas também na linha de frente. Não estavam dentro dos hospitais, mas estavam na rua cuidando nos hospitais, fazendo escolta de oxigênio quando faltou, ia para o aeroporto, fazia escolta, levava nos hospitais, porque uma bala de oxigênio era ouro naquela época. Sim. Qualquer pessoa podia chegar, roubava as balas de oxigênio e aí acabou. Mas a gente estava ali para fazer isso daí. Eu queria tocar num assunto também que está muito recente, aquele fatídico fato ali na área do Porto Chibatão, que aconteceu aquele sinistro com aquele rapaz, e logo em seguida, assim, no Brasil, assim, parece exatamente. Começa a aparecer o resto. O festival, né? O festival, né? Algumas pessoas falam assim, porque não tem fiscalização. Não, tem muita fiscalização. Tem muita fiscalização, só que a quantidade de veículos, imagina só, o CTB, o CONTRAN, ele orienta que para cada 1000 veículos tenha um agente de trânsito. Hoje, nós temos aproximadamente 920 mil veículos na cidade de Manaus. E qual é o efetivo? 330 agentes de trânsito na rua. A discrepância, né? 3 vezes, ou seja, o agente de trânsito tem que fazer o trabalho de 3 vezes mais daquilo que ele deveria fazer. Então, a gente não consegue estar em todo lugar. Imagina só que são 17 mil ruas, tanto de cruzamento que tem, não tem como colocar um agente de trânsito em cada esquina. Inclusive, quero fazer outra pergunta aqui. Nosso tempo está acabando, mas ainda vai dar para a gente massacrar o Leda aqui, entendeu? Quando que eu vou ter outra oportunidade dessa, né? Então, e se você quiser ser meu convidado, já deixa um like, uma curtida, se inscreva no canal. Se você quiser ser meu convidado, ou então quer que eu convide alguém, mande aí pra gente convidar. Então, quando eu te conheci, Leda, você era vice-presidente do MMU, né? E como vice-presidente, qual foi as suas maiores ações? Esse ano é ano político e nós nos colocamos como candidato a vereador porque nós conhecemos os reais problemas da mobilidade urbana em Manaus. Das conquistas que nós tivemos durante esses 3 anos e meio que nós tivemos na vice-presidência do IMMU, nós tivemos, por exemplo, Rafael, a conquista do passe livre estudantil, que há muito tempo eu ainda estudava no colegial,
já se falava que era uma conquista, a gente via os movimentos estudantis brigando, lutando por isso daí, meia passagem, blá blá blá. Eu fui pro terminal. Exatamente. Quando eu estudei no Solon, por exemplo, nós fizemos aquela manifestação lá na Avenida Brasil, na frente da prefeitura, junto com alguns outros colegas. Por quê? Porque era um direito nosso. Sim. Só que esse direito nunca chegou. E quando nós estivemos à frente do IMMU, juntamente com o presidente Paulo Henrique, juntamente com o prefeito Davi Almeida, nós estivemos na rodada de negociação, juntamente com o governo do estado, para que isso pudesse ser uma realidade. Então, assim, mais de 200 mil alunos são beneficiados com isso daí. Olha só a quantidade de famílias que estão colocando alimento na sua mesa, ao invés de estar gastando com passagem. Essa foi uma das conquistas. A outra conquista que nós tivemos também, quando recebemos a prefeitura em 2021, os ônibus eram muito velhos. Né? As notícias eram constantemente greve, ônibus velho parado, ônibus pegando fogo. Dia que tu não saísse, tinha um carro no prego. Tem até vídeos, quem quiser procurar aí na internet aí, de um daqueles articulados que rasgou no meio, por aquilo ali, pô. Então imagina só, como nós pegamos o transporte coletivo na cidade de Manaus, e o prefeito Davi Almeida, muito sensível à população, juntamente conosco, trabalhamos junto às empresas de ônibus, fizemos uma rodada de conversa muito longa com eles, e os ônibus começaram a chegar. Ônibus novos, com ar-condicionado, pensando na segurança também. Implantamos as câmeras de segurança dentro dos ônibus para poder cuidar ainda mais da população. Então isso inibe a pessoa, o bandido de estar lá querendo assaltar. Impede? Não, mas inibe. A quantidade reduziu. Então são conquistas que a população teve. E nós estávamos lá participando. Participamos também da rodada de negociações e projetos dos complexos viários da Avenida das Torres, os dois da Avenida das Torres, tanto quanto do Rei Pelé, lá na Rota do Produtor, e quanto outros ainda, que é um dos nossos projetos, que nós temos muitos projetos para mobilidade, assim, a cabeça fica fervilhando de tanta coisa que a gente tem, mas assim, que são coisas que nós podemos levar para a população de melhoria, mas que como não tem ninguém que compreenda, que entenda disso, não vai levar. E aí vai falar mal, porque o trânsito está assim, porque o trânsito está assado, mas nós temos. Quer ver uma coisa, uma solução simples que a gente pode trazer de melhoria para a cidade de Manaus? A Ifigênio Salles é o principal corredor que leva as pessoas da zona sul e leste para oeste, centro-sul e oeste. Se der um problema ali na Ifigênio Salles, para tudo, né? Para tudo. Então, só que o trânsito pela manhã na Avenida das Torres fica muito congestionado. Por que a gente não faz uma alça de ligação que saia aquela Avenida Rio Preto ali, a Rua Rio Preto, que é aquela que passa lá daquele do lado da açaí ali, ligando direto com a rotatória, para a pessoa que vai pegar, em vez de encher lá a saída da Avenida das Torres lá, já pega aqui, já sobe o viaduto. Então nós temos um projeto que nós apresentamos, inclusive para o prefeito, e ele gostou muito, que é um projeto de melhoria, e nós podemos fazer esquerda livre em muitos lugares na cidade de Manaus, na própria Constantino Nery, ali na Arena da Amazônia, que tem aquela estação, Arena da Amazônia ali de ônibus. Se a gente consegue fazer uma direita livre ali, para a pessoa só dobrar a esquerda, tem muito lugar que a gente consegue melhorar. Mas o que acontece? As pessoas que não conhecem, se dizem representantes do povo, não trazem uma melhoria, mas estão criticando o tempo todo. E é por isso, com essas melhorias que nós já fizemos e com as propostas que nós temos, que nós queremos nos colocar à disposição da população para poder ser vereador, para poder lutar não somente pela mobilidade, mas pela mobilidade principalmente, porque mobilidade urbana é qualidade de vida. E nós queremos nos colocar à disposição da população. Uma outra coisa que é importante, nós fizemos a reforma de 3 terminais. Pois é, a produção tinha me passado aqui, a produção. 3 terminais de ônibus. Foi o T1, o T2, começamos o T3, o T4 e agora estamos indo para o T5. Em 2009, eu fui em São Paulo, 2009, há 15 anos atrás eu fui em São Paulo. E lá eu entrei num terminal que era privatizado. O terminal era um brinco, meu amigo. Todo limpinho, banheiro limpo, as lojas, parecia um shopping, sabe? O segundo andar. É um negócio que dava gosto a pessoa ir pra lá, passava, dava nem vontade de ir embora, de pegar o ônibus. Mas era organizado. E aqui em Manaus,
o que nós percebemos é que não há esse mesmo cuidado. E não é porque a prefeitura não quer, é porque a quantidade de usuários é muito. O gasto ele é muito grande. Então, por que a gente não pensa num projeto de lei para repassar isso para o poder privado, de repente, para poder essas pessoas, de repente, colocarem lojas, colocarem outras coisas, para administrar a limpeza, a segurança, a iluminação. Flui melhor, né? Exatamente, porque isso tudo aí é algo que vai trazer benefícios. Um outro projeto de lei que nós queremos, na verdade, apresentar quando estivermos na Câmara, por exemplo, é o VLT. A gente sabe que o BRT é difícil aqui, o monotrilho também é difícil, mas o VLT, que é um ônibus que é de velocidade, transporte de massa de passageiros, a ideia é ele sair do T7, vai ser entregue ainda até o final de setembro. Sai do T7, ele vai ter uma parada lá no Santos Dumont, ele vai ter uma outra parada na Arena da Amazônia e já vai ter uma parada lá no T1. Um ônibus que faz 4 paradas, tu acha que ele demora mais tempo do que um que faz 20 paradas? Sem dúvida nenhuma. E se for um veículo grande, não é bem mais rápido? Sim. Então, assim, nós precisamos criar. O trânsito, ele só tem uma solução. É o transporte público de qualidade. E nós iremos bater firme, forte nessa tecla. Para quê? Para que a população possa ter um transporte coletivo de qualidade e assim as pessoas possam deixar o seu veículo em casa. E eu falo isso porque é real, é possível, porque eu, por exemplo, quando logo que lançaram os executivos, que era um ônibus que ele tinha ar-condicionado, que ele não ia lotado, eu deixava o meu carro em casa, eu pegava o executivo, eu ia para o centro da cidade, na volta eu pegava ele e voltava para casa tranquilo. Só que depois perdeu-se a mão em outros governos passados. E aí o prefeito Davi Almeida está lutando numa licitação para tentar melhorar esse serviço, para poder atrair a população. Novamente. Exatamente, para poder sair do veículo que leva 2, 3, 4, 5 pessoas no máximo, para um veículo que leve muito mais pessoas e ocupe menos espaço. Então é isso que a gente quer propor para a cidade de Manaus. Transporte público de qualidade, uma mobilidade urbana com mais segurança e assim nós possamos trazer qualidade de vida para a população. Outro ponto que eu queria tocar contigo é o seguinte. Há anos atrás, nós tínhamos uma rodoviária muito precária. E esses anos se passaram e ela não teve melhoria nenhuma. A proporção aumentou, né, o volume aumentou de pessoas viajando tanto para Porto Velho, para o Acre, principalmente para Rondônia, para Roraima, né, Boa Vista, tem ônibus saindo direto. Eu lembro que antes era um de manhã, outro à noite. Agora todo tempo tá saindo ônibus, mas a rodoviária continua precária. Parece assim um lugar sem pai e sem mãe, entendeu? Tu tens algum projeto, alguma ideia? O que tu pensa quando a gente fala de rodoviária? Desde que o prefeito assumiu a gestão, que ele tem lutado para que a rodoviária saia dali de onde ela está, para ir lá para onde é o T6, ali no Viver Melhor, e ali vai funcionar ela compartilhada, né? Uma parte rodoviária e uma parte terminal de integração, que eu acho que é até muito mais interessante do que hoje. A pessoa que desce lá na rodoviária, ela não pega uma integração, ela tem que pegar um outro veículo, pegar um outro ônibus, e lá dentro da rodoviária faz uma integração simples. Ele vem lutando para isso. Quando tentamos colocar o T6 para funcionar num dia, 2 dias depois estavam tacando fogo em ônibus lá dentro do T6, porque não queriam que funcionasse ali. Agora imagina só, como é que a nossa cidade espera crescer, espera se desenvolver, se a gente não consegue botar para funcionar um terminal de ônibus que foi entregue inclusive, foi projetado inclusive pela gestão do prefeito Arthur Vigílio, que entregou ela ali quase pronta, daí terminamos na gestão do prefeito Davi Almeida, mas ainda não conseguimos colocar para funcionar. Por quê? Porque as pessoas não têm segurança. Segurança é um problema no nosso estado, que tem afetado a nossa capital. Então assim, o sonho do prefeito era pegar aquela doca lá do
do Eduardinho, Uhum. aquela lá que tá abandonada lá, Entendi. e fazer o nosso terminal lá, que seria pra gente também seria ótimo. Mas só que aí negociar com o governo federal é mais difícil ainda, Mais difícil ainda. do que com o governo estadual. Então assim, nós estamos numa luta com relação a isso daí. Nós esperamos que essa luta ela seja vitoriosa para a população. Aí tem permissionário que não é a favor, tem gente da população que não é a favor, mas aí de quem é a real responsabilidade? Se a rodoviária ela é municipal, mas os ônibus que vêm para a rodoviária são interestadual, intermunicipal, né? Tu lá na Câmara, tu vai brigar por conta disso? Tu vai brigar? Com certeza, eu acho que transporte de qualidade, ambiente de qualidade, os terminais, eles precisam ser de ótima qualidade. Para quê? Para que a pessoa tenha segurança de onde ela está indo, o que ela está fazendo. Então eu vou lutar todos os dias para que nós possamos ter uma mobilidade, e eu falo assim, em todos os níveis, tanto trânsito quanto transporte, tanto da acessibilidade, que é muito importante. Eu estava andando ali na feira do Mutirão um certo dia, e as calçadas são irregulares. Eu me pergunto como é que uma pessoa que é usuária de cadeira de rodas consegue andar ali. Então nós temos que lutar, porque a nossa cidade cresceu muito, cresceu desordenada. Obviamente em 3 anos, 4 anos a gente não consegue mudar tudo, mas a gente tem que continuar lutando. E é por isso que a gente está se colocando à disposição da população, porque a gente tem certeza que a gente tem propriedade, tem conhecimento técnico, a gente tem, como é que se diz? Todo o conhecimento para falar sobre mobilidade urbana, porque nós somos especialistas em mobilidade urbana na cidade de Manaus. Leda, antes de eu apitar, tu vai ter 1 minuto para convencer o teu eleitor. Eu quero votar em ti, mas tu vai me convencer. Antes de eu apitar, tem 1 minuto, hein? Tá valendo. A cidade de Manaus tem crescido muito, tem se desenvolvido demais, são 18 mil ruas aproximadamente. E obviamente que a quantidade de veículos que tem crescido na cidade tem trazido problemas para a mobilidade urbana. Nós queremos trabalhar todos os dias para trazer uma mobilidade mais humana, mais segura para você, cidadão. E eu sei que isso daí não é algo superficial. Eu sei que eu falar aqui em 1 minuto para o Rafael pode parecer superficial, mas nós podemos ir lá na ferida, lá no cerne das questões, trazer soluções, buscar soluções de fora para cá, de lugares que deram certo. Assim como aqui nós temos melhorado na condição dos ônibus, nós queremos melhorar na condição da mobilidade, trazer as boas ideias de fora para cá e assim poder dar mais qualidade de vida para a população. É por isso que eu peço o teu voto. Dia 6 de outubro, vote 70700 Leda Junho para vereador e Davi Almeida 70. E hoje encerramos o nosso bate-papo com essa figuraça, esse cara gente boa. Leda, eu ainda não tô entendendo por que tu te meteu nisso, cara. Eu ainda não tô entendendo. Tu é um cara gente boa pra caramba. Tem uma família maravilhosa, tem um trabalho seguro, firme. É um cara de Deus, né? Porque é um cara... A palavra de Deus fala que a gente tem amigos mais chegados que irmãos. Então eu te considero um irmão, né? Então eu ainda não entendi o real objetivo. Por que tu te meteu nisso? Sabia que já me convidaram muito para me meter? Eu falei, não, cara, política não é comigo. Deixa eu vendendo as minhas camisas, fazendo as minhas pegadinhas, né? Mas, assim, eu torço muito para você. Vou ficar aqui na torcida, né? O que eu puder... fazer por você, para a gente levar melhorias para nossa cidade, porque a gente precisa, a gente, graças a Deus, Deus me dá uma oportunidade de viajar bastante. Eu viajo a negócios e a gente dirige em outros lugares e é absurdo, cara, é absurdo como a nossa população sofre. Eu digo sofre porque não só tem maus condutores, tem bons condutores. E a população, a grande massa, é de bons condutores. Os maus faz com que esses bons sofram. Então a gente precisa de uma pessoa que lute pela gente lá, né? Tem muita gente já lutando pela segurança, tem muita gente já lutando pela algumas causas
né? Educação, causa de animal. Tem gente que nem gosta nem de cachorro, mas tá com o cachorro pendurado. Mas a gente precisa de alguém que lute pelo nosso trânsito, cara. Eu sou o falso agente por conta de que era algo que me doía bastante. Cara, eu era graças a Deus me curou, porque o trânsito era algo que me fazia voltar pra carne, entendeu? Então, cara, eu vou ficar na torcida por você. Então, quando que é a eleição? 6 de outubro. 6 de outubro. Qual é o número? 70.700. 70.700. Eu vou só finalizar explicando por que a gente se meteu nessa. A política não é para maus políticos. A política é para gente boa. E os maus políticos querem que as boas pessoas desacreditem na política. Nós podemos fazer um ótimo trabalho. Eu tenho certeza que eu posso fazer um trabalho muito melhor do que muitos que estão aí. É por isso que eu me meti. Não é por causa de mim, não. É porque a população de Manaus precisa de alguém que defenda de verdade os interesses dela. Não alguém que esteja lá na Câmara só cuidando dos seus interesses pessoais para depois de 4 anos pagar algumas pessoas para poder ter votos, ou então ir fazer fotinha na internet, ou então ficar só nas redes sociais sem ir de fato para a rua. É por isso que eu meti, porque eu tenho amor pelas pessoas, porque eu tenho amor pela minha cidade e eu quero cuidar das pessoas. É por isso. Valeu. Então, se você gostou dessa entrevista, quer que eu traga outra pessoa para a gente bater um papo aqui, clique, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Forte abraço, Deus abençoe a todos. Abraço.